Sabe? A bondade de Deus, ela geralmente passa meio que desapercebida sobre nossas vidas. Porque nós estamos tão focados, tão desejosos, para que os nossos sonhos se estabeleçam, para que as nossas necessidades sejam supridas. E às vezes a bondade do Senhor passa e libera algo sobre nós, não necessariamente dentro da necessidade o qual nós acreditamos que estamos tendo para aquele momento, para aquela ocasião, e perdemos a oportunidade de ser gratos a Deus pela bondade dele vir e cuidar de nós em algum ponto, em alguma área específica. Porque nos envolvemos tanto em uma necessidade meio que financeira ou emocional, ou até mesmo material, e Deus vem com a sua bondade e libera. E às vezes, quando percebemos que a bondade passou, queremos até murmurar, reclamar. E eu quero compartilhar com você nessa noite uma porção sobre a bondade de Deus. Eu parei um pouco para ver o título da mensagem, mas quando eu comecei a ser envolvido pela bondade do Senhor, pela presença do Espírito liberando entendimento, percepção e posicionamento, através da bondade do Senhor, que eu nem me ative mais me preocupar com o título da palavra ou do sermão. Eu acredito que até o final dessa mensagem de hoje, pode ser que Deus me entregue o título ou talvez entregue a você, que é o que eu estou menos preocupado nesse momento. Eu só quero liberar aquilo que Ele me pediu para liberar. E eu queria que você abrisse sua Bíblia, ou a galera da mídia colocasse aí no telão. Gênesis, capítulo 1. Versículo 12. Eu peço para que você leia juntamente comigo. Só a última frase. Tá? A partir do "E viu Deus que isso era bom". Você pode ler comigo nesse momento? Agora eu peço para que você leia de primeira, com toda a força, com toda a eloquência, com toda a certeza que existe dentro do teu ser. Amém? 1, 2, 3. E viu. Você pode declarar de novo? Vai lá para o versículo 18. A última frase também, tá? Do mesmo jeito. Vamos lá? 1, 2, 3. E viu Deus. Diga mais uma vez. E viu Deus que isso era bom. Vamos lá para o 21 agora? A última frase. Amém? 1, 2, 3. E viu Deus que isso era bom. Fale mais uma vez. E viu Deus que isso era bom.
Uau. Coloca o versículo 25. A última frase, por favor. 1, 2, 3. Viu Deus que isso era bom. Diga mais uma vez. Viu Deus que isso era bom. Mais uma. Viu Deus que isso era bom. Uau. Vai lá para o versículo 31 agora, por favor. Eu quero agora que você leia a primeira frase, tá? Até o muito bom, tá bom? Ok? Amém? 1, 2, 3. E viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Você pode declarar mais uma vez isso? Vamos lá? E viu Deus no primeiro capítulo do livro de Gênesis, já me dá todo respaldo para acreditar que Deus é bom e Ele libera a bondade sobre os seus. Nesse primeiro capítulo, para mim, já contextualiza como no restante da sua palavra, nos outros 65 livros que contém a Bíblia, Deus se revela, antes de tudo, com muita bondade. E eu acredito que se eu fosse falar sobre a bondade de Deus, através de cada livro da Bíblia, a palavra de hoje, o sermão de hoje, discorreria somente para falar, em poucas palavras, as características da bondade de Deus através de cada livro da Bíblia. E o interessante é que, quando passamos a entender o nível da bondade de Deus, que Ele libera para os seus, a nossa percepção de vida muda completamente. Um dos maiores exemplos que a gente pode traçar são os livros, os capítulos que contém no livro de Salmos. Nós começamos a perceber quando a gente começa a meditar. Se você leva para mim aí Salmos 28, versículo 24, 8. Salmos 24, versículo 8. Quem é o Rei da glória? O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso nas batalhas. Quando você fala o Senhor, o Rei da glória, às vezes nós queremos a glória dele para falar em línguas, para liberar curas, para mudança de caráter, para milagres em todas as áreas. Mas talvez uma das últimas coisas que nós percebemos é que na glória dele também repousa uma porção bem graciosa da bondade dele. E essa bondade se faz necessário nesse tempo, igreja. Queremos vencer as batalhas, queremos subir ao Monte Sião, queremos receber revelações, queremos ter palavras proféticas, queremos ter a condição de erguermos as nossas mãos e liberar cura. Mas esquecemos de, antes de liberar qualquer coisa, sentir a bondade de Deus fluindo em nós. Esquecemos de perceber a bondade de Deus nos envolvendo em um nível onde se leva a pureza dele em qualquer lugar. Você já percebeu ou já parou um pouco para analisar? Que em ambientes pesados, ambientes obscuros, onde não são saudáveis,
nós tendemos a querer sair daquele local. Primeiro, porque não queremos conflito. Segundo, porque achamos que nós não somos dignos de estar naquele ambiente. Terceiro, é que imperceptivelmente, quando nós pensamos que não somos dignos de estar naquele ambiente, porque existe algum peso que não é da glória do Senhor, a gente já está condenando quem está naquele local. E deixamos de ser abençoados, porque queremos que os nossos atos de justiça sejam estabelecidos além da bondade de Deus. Salmos 33, versículo 4. Coloca para mim aí, por favor. Porque a palavra do Senhor é reta e todo é o seu proceder fiel. Será que eu falei o versículo e o capítulo errado? É 33 mesmo, versículo 4. Coloca o 35. Que eu não coloquei os versículos. Sejam confundidos, cobertos. Bom, eu estou com uma versão que diz assim: a terra fica cheia da bondosa satisfação do Eterno. Em uma outra versão diz: a terra fica cheia da bondade de Deus. Talvez eu tenha pego o versículo e o capítulo errado. Bom, mas a Bíblia fala sobre isso. Quem puder pesquisar aqui para mim. Em 1 Pedro, isso aqui é porque isso aqui é minha cartilha, isso aqui é verdade, não me confundi com essa aqui. 1 Pedro 3, do 8 ao 12, diz assim, 33, 5, né? É o 5, coloca para mim. Obrigado, pastor. O versículo 5 desse capítulo. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. 33, 5. E eu falei o quê? Eu falei 33, 5, né? Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. Eu quero que você vá memorizando essas palavras. A terra está cheia da bondade do Senhor. Os versículos que nós lemos no primeiro capítulo de Gênesis falou: e viu Deus que era bom, 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 e depois, e viu Deus que isso era muito bom. Tá? A terra está cheia da bondade de Deus. Agora vamos lá para 1 Pedro, capítulo 3, versículo 8, do 8 ao 12. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos fraternalmente, amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a sua língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Versículo 12. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e sobre os ouvidos, e os seus ouvidos estão abertos e as suas súplicas. Vou ler de novo, tá? Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. No Salmo 68, no versículo 19, diz assim: louvado seja o Senhor, louvado seja Deus, nosso Salvador. A cada dia Ele nos carrega em seus braços. Essa é uma das maiores provas da bondade de Deus para os seus. E aqui eu quero começar dizendo, primeiramente, Deus é bom
por sua própria essência. A essência de Deus carrega bondade. O próprio Deus é a bondade. Está além da essência de qualquer outra coisa, a bondade de Deus. Ele é, quando você ouvir falar, quando você a partir de hoje, quando falar do nome da palavra Deus, que dentro do teu espírito ecoe também, entre tantas outras palavras, a palavra bondade. A palavra bondade temos que carregar dentro de nós. Porque dizemos que Deus, Ele é o nosso general, Ele é aquele que nos livra do mal, Ele é o nosso Senhor, é aquele que provê, Ele é aquele que cura, mas também Ele é bondade. Você pode declarar isso comigo? Deus é bom. Diga, a bondade do Senhor flui nos ambientes em que o Espírito Santo se encontra. Eu acredito que o mover do Espírito, ele se dá em um ambiente, primeiramente, onde ele é desejado, depois ele é amado, e depois a sua bondade é liberada. Não tem como você falar em línguas se você não sentir a bondade dele. Não tem como você dizer que o ama e que ele te ama se você não sentir a bondade dele. Só que às vezes, para que aconteça algo a mais na vida dos filhos, precisa ser evidenciada a bondade. Esse é um tempo onde nós precisamos perceber a bondade de Deus. Bah, pastor, né, o gaúcho, bah, pastor. Mas está difícil porque o mundo é mau. Tá, mas eu não estou falando do mundo, eu estou falando de Deus. O grande problema é porque nós queremos comparar Deus com o mundo. Em outras palavras, isso é meio que covarde. Isso é covardia, cara. Não tem como comparar Deus com o mundo ou o mundo com Deus. Você já conseguiu parar e pensar um pouco? Ah, o mundo está ruim, o mundo está mal, está tendo violência, está tendo isso, blá, 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 blá. Quando você para de pensar em toda a situação ou circunstância que o mundo se encontra, aí você vai pôr em xeque se a bondade de Deus é capaz de fazer ou não, mudar ou não os ambientes. E tudo isso se dá porque priorizamos as informações de fora e não nos atentamos para as informações de dentro que Ele libera sobre nossas vidas, dentro do nosso coração, no nosso entendimento. Bom, a palavra diz assim: amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Esse é um tempo onde a bondade de Deus precisa ser evidenciada no nosso entendimento, no nosso coração. Eu vou dizer de novo. Esse é um tempo onde precisamos evidenciar a bondade de Deus no nosso coração, no nosso entendimento. Porque se você não focar, se você não der ouvidos à bondade do Senhor, corre-se um risco das demais coisas
deixarem de ser acrescentadas na sua vida. A bondade de Deus, ela é comunicativa. Você sabia disso? Ela faz parte da sua própria natureza para ser distribuída, evidenciada em ambientes. Falamos muito, Deus é contigo. Vai na força, varão, tenha fé. E às vezes esquecemos de dizer, Deus é bom. Esquecemos de declarar, a bondade do Senhor está com você. Sabe, eu vejo que vamos viver momentos em que nós não precisamos pedir espadas de fogo. Não precisamos pedir escudo de broquel, como o salmista declara. Não seja preciso nem pedir a presença dos anjos. Aqueles que a palavra diz que ele dará ordem aos anjos ao teu respeito. Às vezes, vamos precisar somente evidenciar a bondade do Senhor. A bondade do Senhor. E quando nós evidenciamos, o nível de comunicação fica mais limpo, fica com menos ruídos. Deus tem prazer em liberar a bondade dele sobre os seus. Deus tem prazer em ver a bondade dele ser multiplicada. Deus tem prazer em olhar a sua imagem e semelhança, praticando a bondade que ele lançou dentro de cada um. Que tipo de bondade nós estamos esperando nesse tempo? Ele não esconde os seus tesouros, pelo contrário, a bondade é um dos maiores tesouros para esse tempo e ele revela aos seus. Eu aprendi nesses últimos dias algo. Quando Deus me entrega uma palavra para alguém, um dos primeiros filtros que eu uso para tirar a minha alma, minhas emoções, deixar de lado para que elas não afetem a palavra que está descendo, que Ele está me entregando. Um dos primeiros filtros que eu uso é o filtro da bondade. Porque às vezes Deus nos dá palavras para pessoas que nós não queremos entregar. E às vezes nós queremos entregar palavras para passar de bonito, sabendo que Deus entregou e a pessoa vai para poder passar de bonito. Esse é um tempo onde a palavra profética, a porção liberada, ela precisa passar pelo filtro da bondade. Que Deus é muito bom para esse tempo. Você acredita que Deus é muito bom para esse tempo? Eu tenho dito que Deus é muito bom nesse tempo. Por quê? Porque a bondade de Deus não pode ser comprometida por Ele ter permitido a entrada do pecado no mundo. Queremos medir a bondade de Deus pelo pecado que existe no mundo. Achamos que o mundo está cheio, rodeado do mal. E achamos que ali a bondade de Deus não pode imperar, tem que vir a justiça de Deus. É a bondade do Senhor que estabelece os ambientes novos. A justiça chegará ao tempo, mas não é agora. Então, em nome de Jesus,
Não queira que os teus atos de justiça, que a palavra compara como trapos imundos, não seja evidenciado. Evidencie a bondade do Senhor. Quer ver cura nesse tempo? Quer ver milagres nesse tempo? Quer ver uma transformação plena na sua vida? Foque na bondade do Senhor. Libere a bondade do Senhor. Declare a bondade do Senhor. Viva a bondade do Senhor. Exale a bondade do Senhor. Uau! A bondade do Senhor, ela não vai se tornar menos porque ela for usada de maneira errada. É igual a graça. Eu não tenho culpa, ninguém tem culpa, se as pessoas pegam a informação, a mensagem da graça e distorcem e levam para o lado errado. O problema vai ser de quem está usando errado. Fazemos a mesma coisa com a bondade. Queremos pegar e usá-la de maneira errada. A bondade do Senhor, Ele não distribui de maneira uniforme, porque até mesmo cada coração é diferente um do outro. Por isso que não se torna uniforme, porque se todos os corações fossem da mesma forma, algo teria de errado. Porque nem Adão e Eva, que Eva foi tirada do próprio Adão, tinham percepções diferentes.